Hoje nós vamos bater um papo muito especial, muito legal com a doutora Lígia Bonotto. Ela é oftalmopediatra. Olha, eu nem imagino como deve ser tratar crianças, os olhinhos das crianças, doutora Lígia. Por isso você vai me contar tudo, porque realmente deve ser uma profissão encantadora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Fabíola. Bom, não é fácil examinar crianças. Pois é. Mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Eu acho que para mim é. Tem técnicas, tem jeitinho, né? Tem que se lembrar que você é mãe, usar as técnicas que você usa em casa. Né? Para cativar a criança. Não, e você deve ter, assim, nascido para isso, né? Encomendada, porque ela é toda calminha, né, Lígia? Você é toda zen, né? A criança bem pequenininha, o bebê, você faz exames bem objetivos. Sim. Né? Você observa a criança, depois você dilata, vê o fundo de olho, vê grau, mas é tudo objetivo. Quando você quer a participação do bebê para ver a acuidade, por exemplo, aí você marca para fazer um exame estou falando de crianças que não falam. Pois é. Aí você tem um exame chamado, que nem o Teller, olhar preferencial, que é de resolução. A criança já nasce enxergando, só que ela não tem a mesma resolução visual que uma pessoa adulta. Claro. Ela vê mais borrado, né? Bastante mais borrado. E à medida que ela vai crescendo, tipo 6 meses, ela já tem quase que a visão que um adulto tem, quase. Então ela já percebe bastante bem. É quando ela já estranha, não quer ir com aquela pessoa. Ah, é entendeu? verdade. Certo? É. Então é assim, então a gente tem métodos para você analisar e muito bem, mesmo a criança que não fala nada, bebê. E tem algumas doenças que são mais comuns nos bebês, na infância, na gravidez, porque essa formação já vem sendo feita. Existe como diagnosticar se a criança tem algum problema intrauterino? Eu vou aqui me deter ao que é mais comum, o que dá para a gente até prevenir. Aí certo? Isso é o melhor, né? Porque má formação, às vezes, não tem como. Não tem como fazer. Agora, as doenças tipo rubéola, hoje em dia as mães já são, na idade fértil, já são vacinadas, então já reduz bastante grandes problemas. A toxoplasmose não tem vacina. Apesar de bastante estudado, né? Tem vários trabalhos sendo desenvolvidos, mas pela dificuldade técnica de fazer a vacina, que não contamine quando ela vai ser vacinada a pessoa, o animal. Existem problemas com a própria vacina e existe também o problema dos diferentes tipos de toxoplasma. Dependendo da região que você está vendo, tem mais de 4 tipos de toxoplasma. Por que a toxoplasmose me preocupa como oftalmologista? Pois é, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Por quê? Porque ela leva a lesões do olho, bem sérias, tipo, fazem cicatrizes dentro do olho, e geralmente, quando é congênita, ela vai afetar a região foveal, que dá a visão de nitidez, e não um olho só. Geralmente são os 2. Nossa, então isso é gravíssimo. É bem grave. E quanto mais cedo a mãe é infectada por esse protozoário na gravidez, mais problemas podem acontecer. Aí pode comprometer também o cérebro e todo o desenvolvimento intelectual dessa criança. Nossa. Né? E se for mais cedo ainda, leva ao aborto. Então, na verdade, existe uma forma das mães se prevenirem em relação à toxoplasmose. Existe. Né? Então, como? O hábito, a gente às vezes, hoje em dia, como a gente tem medicamentos, medicina, a gente está muito pensando que a medicina vai resolver todos os nossos problemas. Não é bem assim. E nós não precisamos mais ter alguns cuidados, né? Então, mas a higiene ainda nos salva de muita coisa. É verdade. Entendeu? Então, lavar as mãos com frequência, a grávida ou a que pretende ser grávida, quando a mãe vai tem uma infecção, né, de toxoplasmose, ou já teve toxoplasmose, fez um tratamento, ela vai ter que esperar 6 meses para poder ficar grávida. Nossa, para não então correr risco
Puxa vida, Entendeu? então é grave mesmo, né? É sério mesmo. Então, agora, falando da prevenção bem primária, da mãe que é negativa, nunca teve contato com toxoplasma, né? O que ela pode fazer para não ter contato justamente quando está grávida ou pretende ficar grávida? Ela deve lavar as frutas bem lavadas, né? As que der para descascar, descascar. O que der para cozinhar, cozinhar, né? As carnes todas bem cozidas ou assadas. A água. A gente viaja. Sim. Viaja com a família, sai daqui de Santa Catarina, vai para o Sergipe, vai para Natal, vai para Rio Grande do Sul, é uma área de bastante, tem uma grande incidência de toxoplasmose, né? E vai tomando as águas. Tem que se levar água mineral de fonte desconhecida. É mesmo? É sério assim? É muito sério. Porque como você sabe que aquela fonte não tem contaminação com gato, fezes do gato, etc. O pior é o gato. Os gatos, eles são realmente o hospedeiro final da toxoplasmose. Agora, então, gente, vamos assim pensar que as gravidinhas é melhor não ter contato com gato. Total, não é necessário assim, vamos eliminar o gato. Tranca o gato. Não é preciso. Vamos esclarecer bem. É o seguinte, o gato, a mãe, a gestante que está lá na sua fase inicial da gestação, ela não deve ter contato direto com o gato. Ela não deve manipular, ela ser que vai limpar os dejetos do gato, vai tirar aquela areia lá de casa e limpar, pegar o gato para levar para a veterinária. Ou deixar o gato deitadinho assim. Descansando junto com o gato. Como a gente gosta. Distraída, a gente passa a mão por tudo. O que verdade. contamina são as fezes do gato. A pessoa tem que ter um cuidado quando vai lidar com esse animal, ou de preferência deixar isso para outro membro da família. Ou usar uma luvinha. Ou usar luva, né, para se cuidar nesse sentido. E também se tiver fontes de água ou hortas, é complicado. Nossa, gente. Eu tenho a verdurinha da minha casa, mas o gato vai lá e defeca na horta. Hoje em dia se faz estudos bem pontuados, existe uma comparação de estudo onde que se observa os gatos, por exemplo, da cidade de São Paulo e de outras cidades do Brasil, que tem um ambiente mais campestre. E o que isso nos mostra? O que também foi visto por outro trabalho espanhol, que mostra a mesma coisa. Os gatos, quando eles são criados em domicílios fechados, tipo apartamento, que comem Whiskas, né? Rações, e são levados ao veterinário, assim, e não tem contato com a rua, e não tem o hábito carnívoro, tá? Eles têm menos possibilidade de se contaminar do que os gatos silvestres ou do campo. Sim. Tá? E as gatas são mais contaminadas do que os gatos. Elas são as mais caçadoras, né? E os pequeninhos também são mais afetados do que os maiores, porque eles vão comer as vísceras. Entendeu? Então tudo isso, por exemplo, aquele gatinho que mata o ratinho, esse é perigoso. Esse que é o perigoso. Então a toxoplasmose, o que causa nesse feto? A gente divide em 3 etapas da gravidez. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Certo. No primeiro trimestre é muito grave. Clinicamente pode acometer todo o organismo, né? No segundo trimestre vai aliviando um pouco. E o terceiro trimestre pode ser que a criança nasça até sem sintomas inicialmente, mas até os 12 anos ela pode aparecer com toxoplasmose que foi contaminada durante a gravidez. A gravidez, nossa! Eu disse até 12 anos, mas tem cientistas que dizem que é além, né? Poxa! Mas então a gente faz até exames seriados da mãe que teve a soroconversão. Durante soroconversão não estou falando de HIV, estou falando de toxoplasmose. Que fique bem claro isso. Então, quando ela era negativa e se soro converteu para toxoplasmose no terceiro trimestre, essa criança provavelmente vai nascer rígida, sem problema nenhum, mas essas crianças vão vir
vão fazer um primeiro exame, geralmente os pediatras aqui em Joinville me chamam logo, a mãe converteu, vem aqui ver, antes da alta, e aí você faz o primeiro exame, normalmente você não vê nada. Depois que a Joinville fez a seleção das mães, trata a mãe de risco, a gente vê muito pouco toxoplasmose ativa na criança recém-nascida. Às vezes a pessoa tem e nem sabe. Às vezes a mãe não sabe, porque para a mãe é um mal-estar, tipo uma gripe, sem muita sintomatologia. Olha só. Né? Então, se não tiver um obstetra, um médico, fazendo a sorologia e observando essa mãe ao longo da gravidez, por isso o pré-natal é imprescindível. As gravidinhas devem estar todas com os cabelos em pé. Não precisa ficar, é só questão de realmente prevenir, o seu obstetra pede, fazer os exames, se aconselhar no que tem que se cuidar, levar a sério. E aí, quando o bebê nasce, que surgem todos esses problemas, é aí que a oftalmopediatria entra? Tudo depende, né? Vai depender. Se a criança nasce, como eu estava falando ali, ela nasceu, é rígida, está normal, fiz o fundo de olho, está normal. Dentro de um mês eu vou querer vê-la novamente, tá? Existe um acompanhamento. Vi lá no hospital, vi no meu consultório, não importa. Fez ali no período neonatal, 28 dias, geralmente é no terceiro, quarto dia que eles pedem, aqui em Joinville é rápido. É primeiro mundo, né? Que bom, olha gente, isso é uma ótima notícia. Então, depois você vê um mês de novo, por vários motivos. Às vezes ali no hospital, o bebê recém-nascido, gordinho, difícil de examinar recém-nascido. Então, num mês depois ele já está melhorzinho, menos pelezinha, mais fácil de examinar. Então se dá mais uma olhada, porque às vezes é muito sutil o sinal. Então depois você vai fazendo 3 em 3 meses. Por quê? Porque a criança não vai dizer, tô vendo borrado. Não, a criança não tem noção então, até também. Mais ou menos 7 anos, eu vou pedindo primeiro 3 em 3, primeiro ano, depois de 6 em 6, até os 7 anos. Depois dos 6, 7 anos, já dá para pedir para a criança fazer tampar, vista e ver se está tudo bem. Olha, gente, o ideal mesmo é dar tudo nas mãos. Dar tudo mas nas pelo menos mãos daí de alguém você que já, realmente quando a entende. criança já te entende o que você está falando, você já pode deixar mais solto o problema. E é legal porque você acaba estabelecendo uma relação com a criança, né? De confiança, de amizade. E esse tema você foi falar em congresso. Porque foi uma mesa redonda. Qual é o estado do Brasil que a incidência é maior? O Rio Grande do Sul é grande. A incidência média está sendo mais ou menos de 67%, 63%. Muita gente. A incidência de soropositividade, eu estou falando só das mulheres, foram para os serviços que estavam dentro de pesquisas. Prevenir ainda é o melhor remédio. E é fácil prevenir, né? Com essas informações. Essa prevenção primária de higiene, ela reduz, isso já tem pesquisas, em 65%. Né? Olha aí. Quando a mãe faz o tratamento, conseguiu pegar a tempo, porque a seleção da mãe tem a vantagem, a mãe está acompanhando com o obstetra, o ginecologista obstetra, fazendo a sorologia que ele pede, e ele vê a soroconversão. A grande vantagem é que a mãe vai tratar a tempo, seria a prevenção secundária. Reduz o processo para a criança de ser infectada, né? Em até 80%. Então, já não estou mais tão apavorada como eu estava no começo dessa matéria. Então, o mais importante é ter esse acompanhamento. Então, você que está gravidinha, agora você já tem muito mais informação de como proceder, do que evitar, o que fazer, quem procurar. E a gente agradece muito a disponibilidade da doutora Lígia ter vindo ao nosso estúdio conversar com a gente sobre um tema tão bacana, tão importante. Por isso, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade. Volte sempre, porque é uma estudiosa, né, Lígia? É bacana isso. Que falar de prevenção eu gosto. Muito bom, muito obrigada, viu? Tá bom. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde no nosso programa, na certeza de que você vai levar isso e vai multiplicar essa informação, porque gravidinhas estão espalhadas por toda a nossa Joinville.